Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de redação aqui dentro do cursinho. E como já é de costume, antes de iniciar a aula, a gente vai fazer uma recapitulação básica do conteúdo das aulas passadas. Bom, nas aulas passadas nós conversamos sobre a estrutura do texto dissertativo e argumentativo. Nós vimos que ele possui uma introdução, que é a apresentação da ideia principal ou tese, o desenvolvimento, que é a apresentação de argumentos que sustentam a ideia principal, e a conclusão, que é a apresentação de um resumo de ideia e a proposta de intervenção. Nós também vimos que a introdução é, tem como objetivo levar o leitor para dentro do texto. As primeiras linhas são responsáveis por mostrar tudo o que será dito, argumentado, fundamentado durante os outros parágrafos, e que precisam conter duas funções fundamentais: a contextualização e a apresentação de uma tese. Vemos que tem diferentes formas de fazer uma contextualização, podendo ser uma contextualização histórica ou de outro tipo, e a tese. Agora que vimos isso, vamos dar início à nossa aula de hoje, que tem como tema o desenvolvimento. Vou iniciar a aula de hoje já com uma pergunta: o que é argumentar? Bom, argumentar é a capacidade de relacionar fatos, teses, estudos, opiniões, problemas e possíveis soluções a fim de embasar determinado pensamento ou ideia. Um texto argumentativo sempre é feito visando um destinatário. O objetivo deste tipo de texto é convencer, persuadir, levar o leitor a seguir uma linha de raciocínio e a concordar com ela. No caso da redação, por ser um texto pequeno, há uma obrigatoriedade em ser conciso e preciso, para que o leitor possa ser levado direto ao ponto-chave. Para isso, é necessário que exponha a questão ou proposta a ser discutida logo no início do texto, e a partir dela se tome uma posição, sempre de forma impessoal. Uma boa argumentação só é feita a partir das pequenas regras, as quais facilmente são encontradas em textos do dia a dia, já que durante a nossa vida levamos um longo tempo tentando convencer as outras pessoas de que estamos certos. Os argumentos devem ter um embasamento. Nunca deve-se afirmar algo que não venha de estudos ou informações previamente adquiridas. Os exemplos dados devem ser coerentes com a realidade, ou seja, podem até ser fictícios, mas não podem ser inverossímeis. Caso haja citações de pessoas ou trechos de textos, os mesmos devem ser razoavelmente confiáveis. Não se pode citar qualquer pessoa. Experiências que comprovam os argumentos devem ser também coerentes com a realidade. Há de se imaginar sempre os questionamentos, dúvidas e pensamentos contrários dos leitores quanto à sua argumentação, para que a partir deles se possa construir melhores argumentos fundamentados em mais estudo e pesquisa. O desenvolvimento, pessoal, é o espaço de argumentação. Nesse parágrafo, você tem a chance de, a partir da tese apresentada na introdução, mostrar para o leitor a validade do seu ponto de vista. Para isso, é necessário que cada um dos parágrafos desse desenvolvimento você apresente duas ferramentas importantes para convencer o leitor. Uma é o tópico frasal e a segunda é a fundamentação desse tópico frasal. O tópico frasal é o espaço de apresentação de uma ideia. Nele, você vai precisar sintetizar a ideia central do parágrafo a ser desenvolvido. Os tópicos frasais estão relacionados a essa tese, a tese que você escreveu na introdução, e têm como objetivo a expressão de um todo, no caso, dividido em argumentos que buscam defender uma tese central. Eu vou citar agora 5 maneiras mais comuns de você ampliar o seu tópico frasal. A primeira delas é por meio da explicação. Como você sabe que o tópico frasal é uma síntese da ideia que vai ser desenvolvida no parágrafo, a forma mais fácil de você fazer a sua ampliação é através da explicação. Com ela, você vai explicar tudo o que está contido no seu tópico. A segunda maneira é pela exemplificação. A exemplificação é outro método de ampliação do tópico frasal, pois são casos concretos que vão ilustrar uma ideia. Mas você deve ter muito cuidado. Os exemplos são bons para ilustrar, porém, se eles forem utilizados em excesso, podem ter um efeito contrário e afundar sua redação. O terceiro é por argumento de autoridade. Já o argumento de autoridade é uma citação de fonte confiável. Favor não citar fontes que não sejam confiáveis, tipo, minha avó disse que isso. Se sua avó for uma médica famosa, alguém estudado, que tem um embasamento teórico, pode citar. Agora, se não for, gente, vamos evitar.
Normalmente de um especialista no assunto, um líder, um político, um artista famoso ou um pensador que seja um especialista no assunto abordado. Só não vale inventar nenhuma frase, muito menos falar sobre algum artista somente do seu conhecimento. Não se esqueça que para sua redação ser bem atuada, você deve utilizar argumentos consagrados, pois o corretor tem que possuir o mesmo conhecimento de mundo que você. A quarta maneira de ampliar o seu tópico frasal é por causas e consequências. Além dos métodos vistos anteriormente, você pode também falar de causas e consequências, ou seja, você apresenta causas para um determinado aspecto e depois trabalha as consequências desse fato. E o último, mais comum, é por meio de dados estatísticos. A utilização dos dados estatísticos é como a exemplificação. Ela serve para ilustrar o que você utilizou no tópico frasal. Porém, você deve ter cuidado se essa informação estiver contida na coletânea de texto, pois todos os participantes do Enem podem ter a mesma ideia e você acaba não se diferenciando com a sua redação. O outro item obrigatório no desenvolvimento é a fundamentação. Como estamos falando da redação, nós precisamos de ideias fundamentadas que confirmem a nossa tese que escrevemos no início da redação, no caso na introdução. E o papel da segunda parte do parágrafo de desenvolvimento é o momento de apresentar exemplos, dados estatísticos, argumentos de autoridade e qualquer outra coisa que possa ajudar nesse processo de convencimento. Eu não poderia deixar de citar nessa aula os erros mais comuns encontrados no desenvolvimento. O primeiro dele é quando o autor do texto não constrói uma linha de argumentação. Porque é muito comum em algumas redações as pessoas se percam ao longo do texto, sem seguir a linha exigida pelo Enem, de introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, gente, por favor, sigam a linha de argumentação. O segundo deles é escrever uma redação em primeira pessoa, gente, por favor, tudo na terceira pessoa do singular. E tem o erro muito, que é o erro, esse é o erro mais comum mesmo no desenvolvimento, que é repetir frases de encher linguiça. É quando você, sabe, só tá enchendo linguiça porque não sabe o que falar, fica falando muita coisa vazia, muita frase. Então, gente, cuidado, é isso. Então, gente, é isso. Essa é a nossa aula de hoje. Eu vou deixar aqui 4 exemplos de desenvolvimento, que são continuação daquelas 4 redações que eu deixei na aula passada, 2 do Enem 2017 e 2 do Enem 2018. Qualquer dúvida, me procurem via Google Classroom. Acompanhe o cursinho pelo Instagram. E é isso, obrigado a todos. I would have stayed at home, 'cause I was doing better alone. But when you said hello, I knew that was the end of it.